Preguiça, medo e zona de conforto são coisas altamente punidas pelo universo. E a parábola dos talentos, que a gente aprende na Bíblia, nos conta exatamente isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Wake Up Drops. E este aqui é o Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações e nos siga também nas outras redes sociais, @ManuelaTelescuri no Instagram. Então hoje eu quero contar para vocês sobre essa história, a parábola dos talentos, que é uma história que me impactou muito no passado e hoje, com o entendimento dessa rede energética, ela começou a fazer muito mais sentido. A história, resumidamente, é o seguinte: um senhor tinha 3 servos e ele saiu para viajar. E ele deixou com cada um dos servos uma quantidade de talentos, que naquela época talentos é um peso em prata ou ouro, então era um dinheiro. Ele deixou com cada um de acordo com a sua capacidade. Então, para um servo, ele deixou 1 talento, para o outro, com mais capacidade, deixou 2 talentos, e com o terceiro, deixou 5 talentos, e foi viajar. E aqui, uma das coisas muito curiosas dessa história é o seguinte, porque talento era uma palavra empregada para dinheiro, só que, pelo menos na nossa língua, no português, o talento, ele aqui significa metaforicamente talentos de fato, e é isso que eu quero que você observe. Então, quando o senhor voltou, ele foi entender com os servos o que tinha sido feito com aquele dinheiro, porque a intenção é que cada servo pudesse multiplicar e investir o dinheiro que lhe foi dado de acordo com os seus talentos. Então, o primeiro servo, na verdade o que tinha recebido mais, se agilizou, fez o corre dele e dobrou aquele valor. Agora tinha 10 talentos. O outro servo, que tinha recebido 2 talentos, também trabalhou em cima daquele dinheiro e agora tinha 4 talentos. Só que o outro servo, o último, que tinha recebido só 1 talento, ficou com medo de perder aquele dinheiro. E aí o que ele fez? Ele enterrou, deixou guardado, só esperando o senhor voltar para devolver. Em relação aos outros servos, que tinham trabalhado e feito o dinheiro multiplicar, o senhor ficou feliz, agradou, fez uma festa, recompensou esses 2 servos. Mas em relação ao último, ele ficou furioso. Ele olhou para aquele servo e disse: "Seu servo inútil, nem de você pegar esse dinheiro e dar para os banqueiros, que pelo menos renderia juros." Tirou o talento daquele servo e deu para o que tinha mais. Quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu fiquei até um pouco chocada. Eu falei, gente, mas que senhor mau, né? Coitado do servo, ele estava ali protegendo o dinheiro do senhor, não fez por mal. Mas quando a gente se afasta um pouco e começa a olhar de uma forma mais neutra, sem enxergar vítimas e agressores nessa história, a gente começa a entender que na verdade faz muito sentido e que o universo funciona exatamente dessa maneira. Porque quando a gente recebe um talento, um dom, uma capacidade e a gente não utiliza isso, é exatamente o que acontece. O pouco que nos é dado é tirado e é passado para a pessoa que tem mais. E se você observar, é exatamente isso. As pessoas que estão no jogo, colocando seus talentos para jogo, são muito mais recompensadas do que aquelas que ficam na sombra da zona de conforto. Eu, pelo menos na minha vida, sempre percebi exatamente isso. Eu passei muitos anos vivendo na sombra da zona de conforto. Eu tinha muito medo de crítica, muito medo de julgamento, e eu passei anos nesse lugar. E foi impressionante que o pouco que eu tinha, eu sentia indo minguando através dos meus dedos, sabe? E depois que eu realmente virei a chave, passei a entender como as regras do universo, as regras energéticas realmente funcionam, e comecei a colocar os meus talentos para jogo, é impressionante, acontece exatamente o que acontece nessa história. Quanto mais você atua e desenvolve o seu talento, mais você tem. Então, é uma mensagem até de incentivo que eu quero deixar aqui para vocês que estão ouvindo. Não tenha medo de colocar os seus talentos para jogo. Não ligue para o julgamento, porque o julgamento, na verdade, a pessoa que está julgando está falando dela mesma, entendeu? Não se peguem nessa energia, não se peguem no medo da crítica, porque vocês vão perceber, quanto mais vocês se colocarem a serviço, mais vocês têm. E aqui, falando um pouco sobre essa questão, né, das regras energéticas, como que funciona. Nós estamos no mundo da matéria, certo? Estamos no mundo material. Então, nós estamos aqui no fundo para materializar nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, nosso trabalho. Então, quanto mais a gente usa os nossos dons para materializar, mais a nossa vida flui.
Então, aqui também entra um outro comentário. Muitas pessoas ficam, mas o mundo material, o material é ruim. Não necessariamente, só se isso está em desequilíbrio. A gente está no mundo da matéria para materializar mesmo, não julgue quem tem ou quem não tem, entendeu? A matéria ela é um resultado dos nossos esforços. Nós temos que querer coisas da matéria, mas só se isso está atrelado a uma camada mais elevada de vibração, a bons sentimentos, a recompensa, a merecimento. Quando você consegue casar essas duas pontas, tanto a parte mental e espiritual como a parte material, daí a mágica realmente acontece. Você consegue ter aquele sonho daquela sua casa, as viagens, o carro, a roupa. Só que tudo isso hoje, gente, me ouçam, tem que vir atrelado a algo maior, com uma recompensa e você poder usar esses recursos para se desenvolver e para desenvolver outras pessoas. Então, quando isso está casado, realmente, olha, é bem incrível. As coisas materiais vêm também. Então, coloque seus talentos para jogo. E aqui eu quero propor um desafio para você. Acho que mais do que um desafio, na verdade um exercício. Acabando aqui esse vídeo, esse podcast que você está ouvindo, faz uma lista dos seus talentos. Comece reconhecendo os seus talentos. O que você faz de bom? Todo mundo recebeu um dom e um talento. E se você não tem nem consciência de quais são, fica muito difícil você atuar e desenvolver esses dons. Então faz uma lista, começa fazendo uma lista em tudo que você é bom. Eu sou boa de comunicação. Eu sou boa em negociação. O meu senso de estético é muito desenvolvido. O que for, você vai começar a se surpreender nesse exercício com tanto de talento que você tem. E que muitos deles você provavelmente não está utilizando da maneira que você deveria. Faz esse exercício e me conta aqui depois nos comentários. O que surgiu aí que você não está utilizando? De repente eu posso até te ajudar aqui nos comentários, tá bom? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entre, o link está aqui embaixo na descrição. Lá a gente fala sobre as energias do universo, a gente fala sobre as previsões energéticas, a gente pode trocar ideias sobre os talentos e como desenvolver. Então eu te vejo lá. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de curtir, envie para aquela pessoa que é cheia de talentos, mas não está sabendo desenvolver. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá! Wake up.